Olá pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui juntos para mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar um pouco sobre população e diversidade na questão das migrações. Me acompanhe. Essa imagem eu gosto de falar um pouco dela porque me lembra os retirantes, né, de Cândido Portinari, e ali refugiados num campo de refugiados, provavelmente no Oriente Médio e buscando, talvez não, certamente indo para a Europa. Bom, no nosso slide anterior, a pergunta básica era: por que as pessoas migram? E a resposta óbvia é porque elas querem melhorar de vida. E aí nós vamos nos atentar somente à questão política, religiosa e os conflitos étnicos. Bom, essas imagens que nós estamos vendo, elas têm muito a ver com a globalização dos dias de hoje. Ok? Eu gostaria que você ficasse comigo aqui, dá uma olhada. Política, desterritorialização, ou seja, a pessoa não está mais no seu lugar, no seu território, ela acaba perdendo esse vínculo e aí ela tem um sentimento de perda pela inexistência da atividade, da afetividade do seu lugar. Religiosa, a gente sabe que existem perseguições religiosas, a gente vê isso na televisão, e ainda a questão dos conflitos étnicos e raciais. Então, essa perda da fixação de raízes faz com que as pessoas tenham certas dificuldades. Por exemplo, diminuição da população quando eu saio, né? Diminuição da taxa de natalidade, envelhecimento da população, diminuição da população economicamente ativa, e mais eu vou receber entrada de dinheiro do pessoal que está fora e manda para casa. Em compensação, eu vou ter o aumento da população devido à entrada de imigrantes, aumento da taxa de natalidade, rejuvenescimento da população, aumento da população econômica ativa, isso é onde o pessoal vai, né? Possível aparecimento de bairros degradados, ou seja, novas comunidades. Na Europa, muitas, eles vão chamar cidades de latas, né? Porque eles acabam morando em containers ou algo próximo disso. E dificuldades de aceitação de novas culturas, línguas e costumes, e também a xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, não gostar do estrangeiro. Nós temos alguns casos aqui. Fluxo de refugiados, né, no mundo, uma crise migratória que está pegando o mundo, também as pessoas mudam por questões econômicas, e aí eu vou ter refugiado, deslocamento, o pessoal que pede asilo e o asilado. Bom, por que então que está acontecendo isso? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, eu gosto de dizer caminhos forçados. Por que caminhos forçados? Porque a pessoa não quer sair do seu lugar, mas ela é obrigada a sair do seu lugar por causa daqueles conflitos que nós falamos. Temos aqui algumas imagens. Aqui, cristãos coptas sendo imagens, iam ser degolados depois, né? Pelo Estado Islâmico. Aqui, olha só que interessante, uma minoria étnica chamada Rohingya, que são muçulmanos em Mianmar, só que Mianmar é um lugar onde a maior parte da população é budista. Imagine, budista expulsando os caras de lá. E ainda lá também a questão econômica ou de guerras no continente africano, o pessoal tentando chegar na Europa. Bom, perseguição, a gente já falou da questão religiosa ou das minorias, uma limpeza étnica, ou seja, acabar com a etnia que é diferente da minha, já tivemos isso em Ruanda, no Sudão também, e a questão das guerras. Bom, olha só que interessante esse outro gráfico. Aqui está mostrando o pessoal de origem, de onde eles saem e também para onde eles costumam ir. Na África, por causa das guerras que acontecem lá, o pessoal acaba migrando para dentro da África mesmo. Isso é um outro dado interessante. E aí você repara, por exemplo, que na Oceania eu tenho pouco, né? Na América do Norte, só o pessoal indo para lá, né? Não saindo de lá, porque é um lugar desenvolvido. E os lugares onde eu tenho mais imigrantes por concentração, por porcentagem na população, por exemplo, o Líbano recebe muita gente de fora, da Ásia ali, do continente africano, indo para o Líbano. Ok? Bom, aqui a gente repara a questão dos muros, como aumentou a construção dos muros para deixar as pessoas fora do meu grupo, né? Nós tínhamos o antigo Muro de Berlim, caiu, aí depois do 11 de setembro isso aumentou demais. E aqui no Brasil a gente vê a questão, o Brasil vem aceitando muitos refugiados, vem crescendo o número de pessoas,
E aqui as regiões para onde eles mais estão indo. Essa aqui é a organização, International Organization of Migration. Foi interessante, eu pesquisei esse site, é legal de você acessar, tem um bom material, tem livros, tem até um mapa interativo para você também poder acessar. Interessante é esse grupo aí que ajuda os refugiados. Bom, essa é uma questão, né? As pessoas são diferentes, mas elas são iguais. Eu gosto muito daquele quadro dos operários, que me lembra toda essa questão da nossa diversidade aqui no Brasil também. E aqui vemos toda essa quantidade. Agora, vem comigo, que eu quero conversar um pouco com você sobre a questão dessa igualdade dos direitos, ok? Então, pessoal, do que a gente falou, tudo aquilo que nós falamos um pouco agora, nenhum direito a menos. Por que nenhum direito a menos? Veja só no mundo a questão da perseguição ao homossexualismo. A questão da pena de morte. Tem países que têm pena de morte. Ó, veja no continente africano como eu tenho isso, no Oriente Médio também. E os lugares onde tem mais reconhecimento, mais liberdade, mais respeito à dignidade da pessoa. O Brasil, por exemplo, é América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos, México. Ainda a questão dos assassinatos no Brasil, a gente, apesar de dizer que o nosso país é um país assim bacana, que aceita todo mundo, mas existe sim uma grande quantidade ainda de preconceito. A questão da intolerância no mundo, né? Olha só a pergunta. A sua cidade ou área onde você mora é um bom lugar para viver imigrantes? Dá uma olhada aqui na Hungria, não. Nem na Índia, nem no Líbano. E aqui a questão se aceita um homossexual, né? Os gays. Dá uma olhada aqui ó, na Rússia, na Nigéria, o pessoal não aceita e outros países como aceitam mais. Ainda a questão no Brasil, né, das redes sociais, os crimes que nós tivemos relacionados à intolerância religiosa, ao racismo, apologia do crime, nazismo, xenofobia ainda contra o pessoal de fora e também homofobia. Bom, pessoal, dos vários direitos eu vou falar para você. Tem que ter liberdade, tem que ter igualdade, tem que ter dignidade, tem que ter paz, são os direitos fundamentais. Tem que ter expressão, para você poder livre expressão de pensamento. Nós temos que ter educação, progresso, trabalho, vida. Por isso, a gente não pode aceitar nenhum direito menos, nenhum direito a menos. Aqui estão umas dicas aqui, você vai encontrar o slide da nossa videoaula e também aqui muitos bons vídeos que eu achei interessante para você poder aprender um pouco mais sobre isso. Ok? Não deixe de fazer as atividades. Sucesso e a gente se vê mais para frente.